As pessoas estão envelhecendo mal hoje? Eu diria que sim, tá? Em especial no Brasil. Rápido e mal. O que eu tô falando de fugir dos tempos modernos em termos de dieta é sair dos ultraprocessados. Boa parte das doenças elas vêm quando você não fez atividade física, você não fez uma alimentação saudável, né? Quando você não teve uma boa inserção social. Por exemplo, ela tem uma chance muito grande de ter as doenças metabólicas, pressão alta, diabetes, colesterol e as consequências de todas essas. Infarto, AVC. Paulo Camis, médico especializado em geriatria e clínica geral, além de professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. No episódio de hoje, conversamos sobre longevidade, por que estamos envelhecendo mal e quais os cuidados essenciais para alcançar uma velhice com saúde, autonomia e qualidade de vida. A gente tem que repensar o nosso estilo de vida. Por que a gente está vivendo mais se a gente está se distanciando desse estilo de vida? A gente está vivendo mais porque a gente compensa com remédio. Cara, isso é grave. Compensa com a evolução da medicina. No Brasil, em especial, essa é uma tendência ainda pior. Por quê? Dr. Paulo Camis, muito obrigado pela oportunidade. Não recusaria nunca um convite de um amigo de quase 30 anos. Sensacional. Obrigado pelo convite. A gratidão é toda minha. Mas antes eu tenho um recado muito importante aqui. Eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo curtir esse vídeo. É extremamente fundamental porque o algoritmo do YouTube reconhece que esse vídeo é relevante e ele vai indicar para mais pessoas. Então você que está assistindo vai nos ajudar demais a gente trazer sustentabilidade para o canal. Outra coisa também que eu vou pedir para vocês é seguir o canal. Porque muita gente que assiste não segue o canal. Tá? É uma cultura, não sei o que acontece com as pessoas que muitas vezes não quer estar dando seguir mesmo, né? E ativar o sininho para poder a gente estar informando. A gente não, o algoritmo do YouTube informa quando a gente vai publicar um vídeo novo. Tá? Então é isso. Vamos lá. Dr. Paulo, o tema hoje é longevidade, que é uma coisa muito importante, né, para nós que estamos... e acho que a saúde é o ponto fundamental. Então, a pergunta que eu tenho para você é: as pessoas estão envelhecendo mal hoje? Eu diria que sim, tá? Em especial no Brasil. Rápido e mal. Rápido em termos estatísticos. Tá. E por que eu diria que mal? Eu estava atualizando... a minha estatística pessoal aqui, estou até consultando os dados e especificamente em relação a isso, bateu com o que eu tinha em mente. O que eu quero dizer envelhecer mal? Porque é um conceito amplo. O que é envelhecer mal? O que é envelhecer bem? Qualidade de vida é algo muito difícil de definir. Tá. Por quê? Porque o que é bom para uma pessoa, às vezes não é bom para outra e os scores vão variar, né? Dependendo até de como é feita a pesquisa. Mas tem uma coisa que é quase universal. Quando você tem dependência, quando você envelhece com algum grau de dependência de outra pessoa, a sua qualidade de vida piora muito. Olha. E acima de 80 anos, o grau de dependência dessa população é de 30%. Nossa, é muito... Quase um terço da população depende do outro, física ou mentalmente. A partir daí a estatística se perde, mas com certeza piora esse número. Sim. Então, assim, é um negócio que eu gosto de falar porque as pessoas me perguntam: poxa, mas quem é o paciente mais velho que você tem? Recentemente faleceu uma senhora de 109 anos, né? O ano passado. Tá? É a senhora mais idosa, até saiu em várias reportagens e tal, depois posso até citar o nome. Os familiares ficam até felizes quando ela é citada. Mas, assim, ela até os 105 era síndica do prédio. Nossa, que legal. E eu chegava lá, eu cuidei dela, eu já conheci ela tinha uns 103, eu tive meu mérito aí. Até lá o mérito foi dela, quer dizer, de chegar lá, né, por meios próprios. Enfim, os cuidados dos médicos que me antecederam. Mas assim, ela teve o que a gente chama de longevidade funcional. Ela chegou até os 109 anos, mas até os 105, 106, ela fazia tudo sozinha. Então, assim, se a gente não tiver uma morte súbita, sim,
que hoje eu até considero uma bênção, né? Uhum. Se a gente não tiver uma morte súbita, em algum momento da vida, a gente tem que se preparar para depender de alguém. Olha. Maior ou menor. A gente vai depender do outro. E o que a gente tem que fazer Para para envelhecer bem? Para amenizar. Essa é a pergunta. Aí você tem os pilares do envelhecimento saudável. Tá? Então, eu gosto muito de pensar em termos evolutivos. O que eu quero dizer termos evolutivos? É como a nossa genética chegou até aqui. Como os nossos ancestrais foram selecionados. Lei da seleção natural darwiniana mesmo. Uhum. Né? Então, se a gente parar para pensar, não estou falando de 100 anos para cá, estou falando de daí para trás. Tá. Ou até mais. Porque assim, o estilo de vida que a gente leva hoje é totalmente diferente do que os nossos ancestrais levavam. Então a gente tem que aprender em como eles viviam e tentar aplicar, claro que dentro das condições que a gente tem hoje, mas aplicar para o nosso estilo de vida atual. Não estou falando para ninguém ser um nômade e morar no interior da Ásia para... Enfim, mas se a gente conseguir trazer o estilo de vida deles o mais próximo possível do que a gente vive hoje, a gente vai envelhecer melhor. E aí o que eu estou falando? Eu estou falando de atividade física regular. Tá. Se os nossos ancestrais não saíssem para caçar, isso demandava atividade física, a gente não ia estar aqui hoje. Ah, mas eles não caçavam, eles aravam a terra, plantavam. Meu amigo, demandava o físico, não tem essa. Então isso veja, é mais importante do que qualquer remédio que eu possa prescrever. Depois a gente pode até entrar no mérito do tipo de atividade física melhor para determinada faixa etária. Mas enfim, a atividade física é um dos pilares do envelhecimento. Tá. Segundo pilar do envelhecimento, né? Alimentação. E aí é um terreno pantanoso. Não sei se você já conversou ou vai conversar com algum nutricionista. Provavelmente vai. Vou. E se você conversar com mais de um, como eu já fiz no meu canal também, você vai ver opiniões totalmente diferentes. Você vai falar, mas qual que é o certo? Pelo amor de Deus. Que aí você fica maluco. Você conversa com 10 nutricionistas, cada um de uma linhagem, cada um fala uma coisa, você se perde. É verdade. Você fica louco. Né? Então, para não arrumar briga com ninguém, eu vou falar de uma maneira bem genérica. Eu tenho até a minha dieta preferida, mas eu não vou entrar no mérito aqui, a não ser que você queira. Mas assim, eu não vou chamar de uma alimentação... O que é uma alimentação saudável? Não seria a pergunta original, que é o segundo pilar do envelhecimento saudável. Né? Eu não vou entrar no mérito da dieta em si. Tá. Mas assim, é muito mais fugir do que a gente tem de 100 anos para cá. Por exemplo? Eu não vou falar que os nossos ancestrais eles tinham uma alimentação saudável, mas eles tinham uma alimentação natural. Então, o que eu estou falando de fugir dos tempos modernos em termos de dieta é sair dos ultraprocessados. Quanto mais você puder evitar isso daí, mais próximo você vai estar dos nossos ancestrais. Não estou entrando no mérito de vegetarianismo, omnivorismo, lógico. o que for. Mas eu estou falando de uma alimentação natural. Sim. Ah, a gente tem exemplos disso? Tem. Tem tribos na África que vivem assim. E os que chegam numa idade longeva, que diminui, né? Chegam menos até do que aqui, mas os que chegam lá, chegam muito melhor do que os que chegam aqui. Os octogenários de lá são mais saudáveis que os octogenários daqui. Enfim, tá? Terceiro pilar. Se você quiser interromper, vai interrompendo aí. Não, podemos aprofundar. Veja, cada frase que eu falo aqui seria tema para uma ou várias conversas. Sim, tá? sim. Se você quiser que a gente aprofunde alguma, me avisa que eu adoro todos os temas que eu estou falando aqui. Vamos lá. Terceiro pilar. Inserção social. O que é isso, meu Deus? Qual que é o papel que você tem na sociedade? Você tem amigos? Você tem um bom relacionamento familiar? E digo mais, hein? Quantas vezes você foi no médico e ele te perguntou se você tem amigos? Ah,
Eu nunca tive essa pergunta no médico. Ou perguntou com quem que você convive. Você percebe? Hoje você tem uma tendência ao isolamento. Isolamento físico. A pessoa fala, não, eu tenho contato direto com os meus amigos pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação digital. Mas e o contato físico? Como é que era a vida dos nossos antepassados? Eles tinham mais chance de sobreviver se trabalhassem em grupo. Se eles fossem caçar em grupo, a chance de sobreviver era maior. Então, tem várias razões evolutivas até pela diferença entre os gêneros, né? Comportamentos de gênero. Quer dizer, o homem saía para caçar, né? Em grupo. Se ele ficasse conversando com o parceiro dele o tempo inteiro, ia espantar a presa. A mulher ficava na caverna e ela ficava conversando. Então dizem que essa é uma das razões de por que a mulher fala mais e o homem fala menos. Uma razão evolutiva até. Pelo amor de Deus, eu não vou entrar em guerra dos sexos aqui, mas assim, eu estou falando de uma maneira estatística. Tá? Então, esse é só um exemplo. Mas qual que era a preocupação dos nossos antepassados? Era o que eles iam comer no dia seguinte. Ficavam conversando na fogueira até tarde da noite, sem maiores preocupações, sem aquela demanda de informação que a gente tem para hoje, demanda de dinheiro, né? Estresse, tudo que a gente não consegue assimilar. Você sai de casa todos os dias sendo xingado no trânsito, o que for, e a gente acaba achando que isso é normal. Sim. E não é normal. Então, enfim, inserção social. Tá. Aí eu coloco os 5 pilares, mas os 2 últimos eles meio que se fundem. Porque assim, qual que é o 4º pilar? Você tem uma saúde emocional. E o 5º pilar seria o cuidado com as doenças, que infelizmente é o que os meus colegas médicos se preocupam, mas frequentemente os cuidados com as doenças, eles vão ser consequência dos outros que falharam. Sim. Claro que nem sempre, mas assim, em boa parte das doenças elas vêm quando você não fez atividade física, você não fez uma alimentação saudável, né? Quando você não teve uma boa inserção social. Então assim, você tem esses 3 pilares interagindo e vão gerar doença. Vão gerar doenças do emocional e vão gerar doenças outras. Então você pode até integrar esses 2 aqui como no grupo das doenças que você tem que cuidar. Sim. Né? Com o médico mesmo. Sim. Tá? Mas os outros têm um papel muito grande. Total. Você pega ansiedade, depressão, são os males da década aqui. Todo dia eu atendo no consultório. Todo dia. Interessante. Então, assim, a gente tem que repensar o nosso estilo de vida. E provavelmente você deve estar com uma pergunta aí, eu não sei se está ou não está, mas eu vou responder, né? É uma pergunta retórica. Eu vou falar, mas por que a gente está vivendo mais? Se a gente está se distanciando desse estilo de vida. A gente está vivendo mais porque a gente compensa com remédio. Cara, isso é grave. Compensa com a evolução da medicina. Vira um dependente, com intervenções. Né? Exato. E acaba pagando um preço maior, né? Porque também tem o remédio, ele tem suas consequências, né? As pessoas vêm e me perguntam, também quase que todo dia, eu preciso tomar tanto remédio? Tá bom, você vai seguir um estilo de vida saudável? É uma escolha. Sabe o que ela fala? Tá bom, dá o remédio aqui. Cara, isso é muito grave. Então, tá aí a sua resposta. Então, por que estamos envelhecendo mal? Tá aí a sua resposta. É triste a resposta. E eu diria que no Brasil, em especial, essa é uma tendência ainda pior. Por quê? Porque os cuidados de assistência médica tendem a ser, na média, piores do que em outros lugares desenvolvidos. O acesso à população como um todo, estou falando na média. Tem pessoas que pagam por um sistema privado e tem um sistema
de saúde quase que perfeito. Melhor do que a maior parte dos países desenvolvidos, quiçá todos. Até um dos motivos de eu não mudar de país. É a medicina que eu exerço aqui. Sim. Eu não conseguiria exercer em outros lugares. Mas, assim, na média, eu diria que a população em geral recebe uma assistência de saúde muito ruim. Então, assim, aquele quinto pilar que aflora muito quando os 3 primeiros, né, não foram cumpridos, e talvez no Brasil sejam cumpridos menos ainda. Mas, enfim, eu não tenho estatística disso. Né? A gente até pode perguntar depois qual que é o índice de prática de atividade física no Brasil comparado a determinados países. É uma estatística interessante. Né? Podemos depois perguntar no chat GPT e ver isso daí. Índice de obesidade, que também tem a ver com o tipo de alimentação. Né? Esses scores de inserção social também seria interessante. Enfim. Mas eu posso dizer que os efeitos do envelhecimento no Brasil, ainda que estejamos envelhecendo, estamos envelhecendo mal. Sim. Eu estava revendo a estatística aqui, até antes de falar com você, até já falei isso, né? Mas o número de idosos no Brasil aumentou mais de 50% na última década. Pô, tem muito, hein? Então, aumentou mais de 50% na última década. Comparando os censos de 2010 e 2022, no caso. Né? Foi um pouco mais de uma década, mas quase lá. Como é que esses idosos envelheceram? O número de centenários quase que triplicou. Aliás, mais que triplicou. Um pouco mais, mas enfim. A proporção entre crianças e idosos mudou absurdamente. A fecundidade está caindo e as pessoas estão vivendo mais. A mediana de idade no Brasil foi de 29 anos para 35. Você entende o conceito de mediana? Não. Mediana é o que divide um grupo na metade. Tá. Quer dizer, se antes metade da população estava exatamente abaixo de 29 anos e metade estava acima, depois de uma década, isso aí foi deslocado para 35 anos. 35, tá, perfeito. Então, assim, a população está mudando e está envelhecendo. A questão é como. E aí, uma dúvida. Quais as doenças que são geradas hoje, que você mais tem visto no teu consultório, no teu dia a dia, em função desses mau hábitos? Então, vamos lá. Você tem muitas doenças genéricas aí que eu poderia falar, tá? Então, você pega alguém que não faz atividade física e não faz uma dieta saudável, por exemplo, ela tem uma chance muito grande de ter as doenças metabólicas. Pressão alta, diabetes, colesterol e as consequências de todas essas. Tá. Infarto, AVC e mais as consequências disso daí também. Tá? Agora, falando especificamente da especialidade chamada geriatria. Quando você pergunta o que faz um cardiologista, a resposta é quase que automática. Ele cuida de pressão alta. Sim. Ele cuida do colesterol, ele cuida das coronárias, enfim. Né? É quase que intuitivo. Quando você pergunta o que faz um endocrinologista, ele fala, ele vai tratar diabetes, obesidade, tireoide. Beleza. Né? Um ortopedista, tá bom, aparelho locomotor. Mas e a área de atuação do geriatra? Que doenças que o geriatra trata, ou cuida, ou previne melhor. Né? Então, assim, o geriatra ele tem que ser muito bom no básico. Tá. Por exemplo, eu teria vergonha de dizer que eu encaminho casos de pressão alta para um cardiologista. Eu mesmo cuido. O mesmo vale para diabetes. A não ser os casos ultra complexos e tal, que às vezes nem um endocrinologista vê. Ele manda para um endocrinologista especializado em diabetes. Mas assim, esses grandes grupos de doenças,
Eu tenho que ser treinado para ver. Mais as doenças que são prevalentes na terceira idade. Então, quais são os gigantes da geriatria? Aonde que eu tenho que atuar? Né? Então, onde eu tenho que saber mais do que os outros especialistas das suas respectivas áreas, porque é para aí que eu fui formado. Sim. Então, primeiro, né? A gente fala nos 7 Is da geriatria. Alguns Is são meio roubados aí, para fechar o mnemônico, né? Mas, primeiro I, né? É o I de insuficiência cognitiva, que é para valer o I, mas para a gente lembrar das demências. Aí destaque para Alzheimer. Tá. Tem outras, Alzheimer é só a mais famosa. Tá? Então isso daí é extremamente prevalente na terceira idade. Eu tenho que entender isso tanto quanto ou mais que um neurologista. Então, uma das coisas que eu estudo pra caramba. Tá? Se quiser, a gente pode aprofundar esse tema depois. É só pra iremos. Aqui. Beleza. Segundo I dos gigantes da geriatria, né? Incontinência. Incontinência urinária. Você fala, pô, mas eu sou jovem, isso aqui é uma realidade distante. Para um jovem, talvez. Por enquanto, né? Para um jovem, talvez. Mas assim, esse é um mundo. E o impacto na qualidade de vida é enorme. É muito prevalente na terceira idade a incontinência urinária. Então, assim, você vai falar, mas isso não é importante. Poxa, para pensar. Alguém que tem incontinência urinária é alguém que não quer sair de casa. Pô, a vida social Se sair, vai sair de fralda, mas não é todo lugar que tem uma estrutura para trocar a fralda, ele vai estar cheirando mal. É alguém que ninguém quer estar perto. Alguém que tem incontinência urinária, a vida sexual acabou. Então, assim, você já está vendo o tamanho do impacto. É uma causa grande de você ter uma institucionalização, colocar num residencial para idosos. Não é só Alzheimer. É uma causa frequente de desenvolvimento de depressão, até por conta do isolamento. É uma causa frequente de quedas. Mas por quê? O que tem a ver, né? Para um jovem, uma incontinência é perda urinária. Para um idoso, ele é um risco de cair querendo chegar a tempo no banheiro. E aí você começa a combinar as coisas. Você vê como a geriatria aflora nessa situação. Porque você tem uma interação entre o aparelho urinário e o aparelho locomotor. Você vai falar, caramba, mas isso aí, como eles não se conversam, cada um na sua. Cada um na sua para um jovem. Então, assim, o cara tem uma incontinência urinária ou tem uma urgência, uma necessidade de correr para ir no banheiro, só que ele tem um pouco de artrose do joelho, dor para andar. Ele tem sarcopenia, pernas mais fracas, risco de cair, risco de ter uma instabilidade. Ele tem um problema de visão, catarata, retinopatia, a doença que for, ou o óculos não está ajustado. E aí, por acaso, ele tem que correr para ir no banheiro. Com a perna mais fraca, com o joelho doendo, com a visão ruim. Em que momento do dia que isso mais acontece? Durante o dia que está escuro? Ou à noite? Enfim. Aí você combina uma visão ruim com uma iluminação ruim, ele cai. E aí eu já vou puxar o gancho pro outro I, né, que é o I da instabilidade postural. Quedas. Eu falei primeiro, insuficiência cognitiva, as demências. Segundo, incontinência urinária. Terceiro, instabilidade postural. Quedas. Tá? Queda é um gigante da geriatria. Então, assim, pensando aí,
alguém que é caidor, vai num geriatra. O geriatra vai se preocupar com isso. Porque é a única área de atuação que é quase que exclusiva do geriatra. Ah, mas eu sou cardiologista, eu me preocupo com o meu paciente que cai. É, claro. Você pergunta ativamente se ele cai. Né? Pelo amor de Deus, com todo o respeito, mas assim, quando foi a última vez que você pediu uma densitometria para ver a qualidade do osso do seu paciente? Quer dizer, que eu não estou falando mal, tô até achando bom se ele tomar essa consciência e começar a pedir para cuidar dessa parte. Porque não adianta nada a gente prevenir um infarto e ele cair, se quebrar e ter uma pneumonia e morrer. Que é disso que o idoso morre. Felizmente, prevenir infarto a gente consegue. Tem ótimos remédios. Né? Basta você também fazer a sua parte. Tá? Às vezes nem precisa de remédio. Mas enfim, quedas. Um gigante da geriatria. Para mim, um dos temas que eu mais vejo no consultório é tontura. Qual que é a causa? Seria bom se tivesse uma só, né? Qual que é a causa da tontura? Então, por isso todo mundo foge. E digo mais, tá? É extremamente comum a pessoa com tontura ter rodado em um monte de lugares. Quando eu digo lugares, colegas médicos, e ninguém ter resolvido. Porque não viu a pessoa como um todo. Então já foi no otorrino, já foi no neuro, já foi no oftalmo. Fala um aí, já foi também. E ninguém resolveu a tontura, ele chega para mim: doutor, você podia cuidar de mim? Eu tenho um monte de médico aqui, eu tenho essa sensação que eu não tenho nenhum. Ele só vê a parte dele e, pô, não tem ninguém que me enxerga como um todo. Cuida de mim. Pois não, foi isso que eu fui treinado para fazer. Então, mais uma área de atuação do geriatra. Quedas. Sim. E as causas das quedas. Tontura é uma delas. Tá? Vamos lá, vamos em frente. O outro I, é o quarto, né? O I de iatrogenia. O que é iatrogenia? Ao pé da letra, seriam danos causados pelo médico. Hoje a gente estende para danos causados pela equipe de saúde. E por que isso é tão importante na geriatria? Porque um jovem, você dá um remédio inadequado, por exemplo, você não paga um preço tão alto, a não ser que seja uma catástrofe grande. Mas assim, um idoso... Pode ser reversível, né? Se você errar com uma medicação, você paga um preço alto por isso. Bem alto. Então, remédio, né? Toda vez que me chamam para falar de automedicação, tem uma classe de remédios que provavelmente todos que estão nos assistindo, eu incluso, já utilizaram. Espero que não, mas provavelmente todos já utilizaram. Inclusive você. Né? Qual que é a classe dos remédios que eu vou falar agora? Anti-inflamatório. Usou, né? Viu? Sabia. Anti-inflamatório. Tá? Ah, mas é só um anti-inflamatório. Por mim, é mais danoso do que antibiótico. Por mim, você tinha que comprar anti-inflamatório com receita só. Atendi hoje a paciente. Hoje. Uma paciente tomou anti-inflamatório e quase morreu porque abriu uma úlcera no estômago e sangra e morre. Nossa. Ou então corta o efeito de remédio de pressão e descompensa doenças cardíacas. Ou então dá insuficiência renal. Catástrofe. Por mim, anti-inflamatório, use com muita ressalva. Sim. Tá? E esse é só um exemplo. Tá? Eu dei um relaxante muscular só para ele. Ele estava meio tenso lá, com uma dor. Legal. Você deu um relaxante muscular, né, para um idoso. O que aconteceu no dia seguinte? Ele dava um soninho lá, né? Ele deu um soninho, ele ficou mais distraído, ficou mais molenga, porque você deu um relaxante muscular. E ele caiu. E quebrou o fêmur. Mais uma estatística.
Fratura de fêmur, depois de um ano, 30% dos que fraturaram não está mais conosco. É mesmo? É. Caramba. Exatamente. Caramba. E digo mais, hein? Hoje nós temos tratamentos bons para osteoporose. Não são baratos. No final são mais baratos do que você ter uma fratura, obviamente. Uhum. Mas nós temos esses tratamentos. Quando esse tratamento for acessível para reverter a osteoporose, né? A maior parte dos tratamentos que é acessível só impede a piora. Tá. Mas quando você começa a ter tratamentos para reverter a osteoporose, e quando você começa a ter tratamentos para reverter ou prevenir Alzheimer e outras demências, a expectativa de vida da humanidade vai avançar entre uns 15 e 20 anos. E aí, quando todo mundo estiver chegando com mais de 100 anos, vão aparecer outras doenças, velho. Eu não sei o que vai acontecer lá. Uma coisa vai aparecer, mas, enfim, quem viver, verá. Está começando a ter uns tratamentos bons, novos para Alzheimer. Caros. Uhum. Inacessíveis para 99% das pessoas, mas está começando. Enfim. Só para situar. Então, vamos lá. Mais uma vez, cada frase aqui eu poderia ficar falando muitas horas, tá? Vamos falar no quinto I da geriatria. Eu falei que eram 7, né? Foram 2 acrescentados recentemente até. I da geriatria de imobilidade, que é a consequência mais catastrófica de tudo, né? A pessoa que tem dificuldade para se locomover, que é praticamente restrita ao leito. Então você tem consequências que afetam quase todos os sistemas do organismo. Você fala, mas o que tem a ver? Ele está lá deitadão, está de boa. Tá de boa. O ser humano, o corpo humano não foi feito para ficar parado. Uhum. Ficou parado lá, abre uma escara. Ele ficou urinado, demorando para trocar, que não é tão simples a higienização, né? Porque, enfim, você está deitado, às vezes a pessoa é mais pesada, não é tão simples quanto trocar uma fralda de um bebê. Sim. Que eu tenho trocado agora, desfraldei minha última filha, enfim, não tem mais esse problema, mas eu já estava prático lá. Trocava a fralda quase que de olho fechado. Uhum. Enfim, mas um idoso às vezes não é tão simples. Dá assadura. Né? Como é que é você fazer cocô quando você está deitado? Você já tentou? Não. Depois você tenta na sua casa, me conta. Né? Deve ser horrível, Não dá. né? Não dá. É muito difícil fazer deitado. Você não faz apreensão abdominal, você não retifica o final do intestino. Uhum. Então, enfim, todos os sistemas vão ser afetados. Se você está na horizontal, ficou acostumado a ficar muito tempo deitado, pelo motivo que for, quando você for voltar para a vertical, você vai ter tontura. Uhum. Vai menos sangue para a cabeça na vertical. E você se acostumou a mandar menos sangue para a cabeça. Você tem um risco muito maior de, quando estiver comendo e está acamado, do alimento ou que você estiver engolindo ir pelo buraco errado. Uhum. Como diz na linguagem popular. Engasgar. E aí você está acamado por um motivo, frequentemente por fraqueza. Seu reflexo da tosse não é tão eficiente para expulsar aquele corpo estranho que foi para lá. No que isso resulta? Pneumonia. É disso que morrem os idosos. Pneumonia. Então você vê, né? Eu fiz toda uma construção aqui para dizer que o idoso morre de pneumonia depois que fica imobilizado. Uhum. Ele pode ficar imobilizado pelo motivo que for. Uhum. Mas ele está lá porque tem alguma limitação motora. E a gente tem que saber cuidar, prevenir isso daí
ou administrar o prejuízo depois que já está instalado. Geriatria. Bem-vindo ao meu mundo. Né? Outra coisa que você tem que ter cuidado, o outro I, né, da geriatria. Né? Insuficiência sensorial. A estatística de idosos com deficiência auditiva acima dos 80 anos é acima de 50%. São 70%, 80%. Tem que rever com... Enfim. Altíssima. Ah, tudo bem, mas surdinho não morre de nada, né? Ei, olha lá, um obstáculo. Que? Uhum. Mas não é nem esse o ponto principal. Uhum. Claro que isso acontece, mas assim, alguém que... Vamos pensar na deficiência visual, que é um outro porém aí, mas depois eu volto para a auditiva, para situar vocês, trazer um pouquinho da realidade do idoso para a gente, né? Então, alguém que enxerga mal, veja, 90% da nossa interação social vem da visão. Né? Ele não vai ler, ou vai ler com mais dificuldade, vai ter menos aquisição de informação. E aí você não sabe se ele para de usar o cérebro e desenvolver Alzheimer, ou se a doença ia acontecer mesmo. Uhum. Falta de uso ou falta de estímulo. Uhum. Porque tem até estudos correlacionando a aposentadoria precoce com Alzheimer. Parou de usar, atrofiou. O cérebro ele pode e deve ser estimulado como se fosse um músculo. Uhum. Depois podemos voltar nesse assunto como em todos os outros que se te interessou mais. Mas assim, tanto deficiência visual como auditiva é fator de risco para Alzheimer, não tratado. Sim. Mas o ponto que eu queria chegar para correlacionar a importância da audição, né, e até comparar com a perda da visão, quando você vê um deficiente visual na rua, qual que é a sua impressão? O que você sente? Eu sinto angústia. Sente angústia. É. Você tem vontade do quê? De ajudar. De ajudar. É. Perfeito. Quando você está lidando com alguém que tem dificuldade de ouvir. Puta, aí é difícil ajudar, hein, velho? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que gritar. É. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você perde a paciência. Você mesmo já me falou com as suas gravações, aí se o chiado tá ruim, a audição, a pessoa perde a paciência. Total. Cara, Mas o ponto é, né? A tolerância das pessoas com o cego é muito maior do que com o surdo. Uhum. Não estou entrando no mérito do impacto. Se eu fosse escolher uma para perder, claro que eu não quero perder nenhuma. Sim. Eu preferia perder a audição do que a visão. Uhum. Mas assim, a frase é do cego todo mundo tem pena. Do surdo todo mundo tem raiva. Uhum. A pessoa perde a paciência. Total. Meu pai tá com problema de audição já e Tá fala isolado. alto. Ele não vai na festa. É. Ele vai na festa, ele fica no cantinho lá, ninguém fala com ele. Trazendo para nossa realidade. Isso mesmo. Então, assim, tudo interage. Uhum. Tudo interage. Uma coisa puxa a outra. Então, essa visão geral faz parte da geriatria. E aí, o último I. Né? Um I que é o de insuficiência familiar. Que eu poderia até adicionar uma insuficiência social, uma falta de suporte social. Às vezes um idoso que não tem nenhum suporte, seja do vizinho, seja do familiar, seja do filho, do primo, do sobrinho, que seja, ele morre tanto quanto alguém que tem uma insuficiência de um órgão. O impacto é de uma insuficiência cardíaca para ele, de uma insuficiência renal num dialítico. Por quê? Porque é alguém que frequentemente não vai poder pedir socorro. Como chama aquele ator que faleceu agora, do Lex Luthor lá? Agora me fugiu o nome.
Sei quem é. Ajuda aí. Eu não lembro o nome dele agora. Você lembra, Yagi? Mas É o Jimmy. qual versão do... Jimmy. Agora, que ele acabou de morrer. Jimmy Hackman. Gene Hackman, isso aí. É isso, né? Tá. Então, voltando aqui, obrigado. Gene Hackman, tinha 90 e poucos anos, e a esposa dele, que é quem daria o suporte familiar para ele, que tinha 20, 30 anos menos que ele, morreu. Puta, eu vi isso aí. E ele ficou de uma hora para outra sem suporte familiar. Ele ficou lá na casa dele, já tinha um problema cognitivo aí, os filhos não estavam muito aí. E ele ficou vivo por alguns dias antes de morrer, sem nenhum suporte. Talvez ele nem soubesse que a esposa tinha morrido, né? Exatamente, um cara bilionário. Hollywoodiano. Olha só. Como é que pode, né, cara? Insuficiência familiar. Por isso que é interessante os médicos começarem a se geriatrizarem mais. Uhum. É uma tendência da população. Não, Quer dizer, quando eu falo isso, não é para criticar os colegas. Eles tiveram a formação deles, mas assim, a gente tem que ter essa consciência de quem é o idoso na sociedade hoje. E como é que a gente vai lidar melhor com esse grupo. Não sei se eles têm. Sim. Cara, isso é grave. Grave. Então hoje no Brasil está caindo acho que 40 mil médicos no mercado por ano. É um número bem expressivo. Sim. Cada vez mais a população vai ter que selecionar em termos de qualidade. Você acha que a qualidade... Com essa quantidade, a qualidade com certeza vai cair. Né? Enfim, dificilmente falta emprego para médico hoje. Uhum. Mas emprego bom, ou depois o cara vai sendo envolvido pelo sistema e a qualidade vai caindo. Mas enfim, acho que não é o foco da discussão. O fato é que, será que esse médico que está se formando vai ter essa consciência de quem é o idoso que ele vai atender? Uhum. E vai atender, tá? Uhum. Vai. Todos. A não ser quem faça pediatria. Enfim. Não, com certeza. Mas vai. Eventualmente, até quem faz pediatria vai ter que lidar com o pai de alguma criança que está sendo pai mais velho. É verdade. Verdade. Mas, enfim, só para trazer para nossa realidade. Né? Mas me chama a atenção a tua fala quando você mencionou que às vezes o médico ele vai olhar para uma parte da especialidade dele e não vai olhar para o todo, né? Cada vez mais. Porque se a gente parar para pensar, né? A pessoa fala assim, eu tô aqui com um problema no meu olho. Aí vai tratar o olho, mas não vai olhar para o paciente como um todo, os hábitos. Mas às vezes isso é importante também. Uhum. Dentro da especialidade dele, é fundamental você ter os especialistas. O que eu estou querendo trazer para a realidade das pessoas é a importância de, na minha visão, todo mundo ter alguém que te olhe como um todo. Sim, com certeza. Que é como é feito na grande maioria dos países desenvolvidos. Uhum. Você tem uma dor nas costas, você não vai no ortopedista, você vai no seu clínico. Uhum. Uhum. Se ele achar que é um negócio específico do ortopedista, aí ele encaminha. Uhum. Uhum. Mas a ideia é você ter uma pessoa que vai tratar 90% dos seus problemas. E só para aqueles outros que fugir, né, do geral, aí ele encaminha. Uhum. Não, o que está acontecendo no Brasil, né? Isso é muito triste. E assim, veja, os especialistas eles vão defender o deles, Sim. óbvio. Sim. Não estou falando mal, tem que defender mesmo, mas eles têm que ter a consciência que todo mundo tem que ter o seu generalista por trás. Lógico. Mas quem é que vai cuidar melhor disso daí? Veja, eu espero que um endocrinologista cuide melhor de diabetes do que eu. Uhum. Uhum. É obrigação dele. Sim. Mas de uma maneira geral, se eu conseguir cuidar tão bem quanto, ou quase tão bem quanto, é melhor ele ficar só com o médico do que ter trocentos mil médicos. Uhum. A pessoa não aguenta mais. Uhum.
O sistema de saúde não aguenta mais, não sustenta essa estrutura. Uhum. Aí eu estou pensando aqui, você falou de uma série de doenças, né? E que estão relacionadas a hábitos, né? Essas doenças, muitas delas, se a gente parar para pensar aqui, elas são silenciosas. Muitas delas, sim. E aí, quando a gente vai sentir o sintoma, quando vai descobrir, cara, o negócio já tá feio. Beleza. Ótima colocação, né? Então, mais uma pergunta que surge muito. Quando que eu devo procurar um geriatra? Olha só. Uhum. Quanto antes, melhor. Ah, mas eu não sou idoso. Mas você quer ficar. Se não morrer cedo, né? Vai ficar, né? Ah, por quê? Porque a outra alternativa é pior. Você quer ficar. Não vou chamar de pior, porque às vezes alguém vai falar, não, é melhor, porque eu estudei, enfim. Sem entrar nesse mérito, né? Mas assim, a gente não sabe o que acontece no outro caminho. Então, a pessoa fala, envelhecer é uma porcaria, mas a outra alternativa é pior. Então vamos envelhecer bem, né? Uhum. Esse é o ponto, Vamos envelhecer com qualidade. Então, assim, eu como geriatra, eu fico olhando aquele idoso que chega para mim com 80 anos e que está numa situação de imobilidade. Tem muita dificuldade para sair da cama, né? Pela causa que for, que são inúmeras, que vão culminar para aquela situação. Aí eu fico pensando, poxa, se eu tivesse conhecido esse cidadão 30, 40, 50 anos atrás, ele não teria envelhecido dessa maneira. Sim. Ele seria um idoso ali que estaria brincando eventualmente com os bisnetos dele. Uhum. Amanhã eu vou no aniversário de 98 anos da minha avó. E vou levar minhas filhas, as bisnetas dela, que vão fazer uma festa com a bisa. Uhum. Enfim, né? Tem o fator genético? Tem. Mas eu posso dizer que ela se cuidou. Sim. Então, assim, não tem uma idade, a partir dos 80 você tem que ir no geriatra. Não, você pode ir porque você tem algum desses problemas que eu citei, Uhum. né, que são a área de atuação do geriatra, ou porque você quer prevenir esses problemas. Então, muitas vezes o geriatra também resgatou o papel do clínico geral, que é uma espécie em extinção hoje. Ninguém quer ser clínico geral. Todo mundo quer ser um ultra especialista. Tá. Né? Até melhor remunerado. Uhum. Até mais respeitado. Né? Só você pensar, não, ele é um especialista. Ele é um clínico geral. Ah, legal. O outro é especialista. Especialista. Até o impacto que a sociedade recebe é isso. Uhum. Uhum. Né? Mas o geriatra também é um especialista Sim. em idosos. Sim. Só que ele acabou tendo que estudar também como o idoso chegou lá, ou ajudando ele a chegar lá. Então acaba muitas vezes fazendo o papel também de clínico geral de um jovem, Uhum. como eu faço no consultório. E aí, isso é fundamental, né? Porque se você Fundamental. consegue detectar esses sinais antes da doença ter uma curva aí, em vez de você lidar com a consequência, você vai lidar com, né, com o começo que... E aí você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Ninguém é imortal. Em Sim. algum momento a gente vai morrer. É. Mas dentro daquela ideia que a gente começou a conversa de longevidade funcional, Sim. se você puder viver 100 anos, mas 99,5 sem depender do outro, Puta, cara. pô, isso é um sonho de consumo. Com certeza, velho. Ativo. Não, é isso. Mas aquilo que eu falei, prepare-se para ser um bom idoso. Uhum. Em que sentido até? Em algum momento você vai depender do outro. Seja bonzinho nesse momento. Não, seja um bom... Você vai ser cuidado. Seja bonzinho nessa situação. Uhum.
Não trate mal o seu cuidador, seja ele quem for, um familiar, uma pessoa contratada, um enfermeiro, profissional. Prepare-se para ser cuidado. Sim. Olha só. Você pode dar sorte, a meu ver, né, de ter uma morte súbita. Mas se isso não acontecer, em algum momento você vai depender do outro, sim. Sim. Veja, eu faço essa pergunta para os meus pacientes no consultório. Quando eu quero dar um choque de realidade. Pergunto, do que o senhor, a senhora, o que acha que vai morrer? Caramba, doutor, mas nunca parei para pensar nisso. Eu vou morrer? Todo mundo, né? Sim, sim. Mas do que você acha que vai morrer? De uma maneira estatística. Sei lá, vou morrer dormindo? Vou morrer de velho? Né? Ninguém morre de velho. Morre de alguma coisa que acomete a pessoa numa idade avançada. Né? Claro que a chance é maior estatisticamente, porque depende de como a pessoa envelheceu. Mas assim, do que um idoso morre? Frequentemente de pneumonia. Tá. E aí vamos fazer uma construção de raciocínio aqui. Por que ele teve essa pneumonia? A gente já falou até sobre isso. Porque frequentemente ficou de cama. Sim. E aí engasgou, foi pelo buraco errado, que ficou deitado, infecta. Sim. O ser humano não foi feito para ficar parado. Ficou parado, a chance de ter uma infecção é enorme. Vai ter. E quando tiver uma infecção respiratória, frequentemente vai ser o que vai te levar. Né? E aí a gente tem que entrar no mérito de por que ele ficou parado, do que ele ficou acamado. Isso tem várias causas possíveis. Alguma doença que afetou o aparelho locomotor, um AVC, né, que ele ficou paralisado, ou então ele teve um problema ortopédico, uma fratura, né, de fêmur e nunca mais voltou a ser o mesmo. Cai, se quebra, cama, dificilmente volta a ter a funcionalidade que tinha antes. Alguns voltam, mas difícil. Né? Pneumonia. Então, assim, idoso que cai é idoso que morre. Frequentemente as quedas estão no mesmo patamar que um acidente de carro para um jovem. Em termos de desfecho final. Dadas as devidas proporções. Mas assim, uma queda num idoso frequentemente faz um estrago monstruoso. Falei demais, né? Vamos lá. Não falou tem não. Na sua lista secreta. Excelente, excelente. Vamos ver. E aí Perguntas. eu queria ver com você qual que seriam as orientações. Você já falou, obviamente, ali no começo, né? Mas hoje, pra gente que tá aí na faixa do quê? De uns 30 anos, mais ou menos, né? Que aí vamos pensar aí dos 30 até os 40, mais ou menos, ali, 45 anos, que a gente acha que a gente é imortal, tem uma saúde de ferro, e aí tá exposto a essas doenças silenciosas. Tá bom. E muitas vezes a gente não tem o hábito de ir no médico, de fazer exames regulares. Tá bom. Qual que seria a orientação que você traz para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, Tá. envelhecer bem? Vamos lá. Então, o que é importante todo mundo ter consciência, Washington? Tudo que você fizer com o seu corpo vai te trazer uma consequência no futuro. Sim. Tá? Se você tem uma genética boa, a conta vai chegar mais tarde. Você pode até abusar do seu estilo de vida. Mas chega uma hora que chega, porque né? você foi um privilegiado de ter nascido com uma genética boa. Se você não tem uma genética boa, às vezes você faz tudo certinho e mesmo assim a conta chega. Tá? Agora, eu diria que tudo começa numa boa consulta
completa, abrangente, detalhada com o seu médico. Uhum. E esse profissional vai poder te direcionar nesse sentido. Sim. Você não tem que morar no médico. Não seja um hipocondríaco. O mundo já está cheio de hipocondríacos. Uhum. Mas tem muitos exames preventivos que você pode fazer e identificar essas doenças silenciosas. Que é o exame de mais impacto que existe. É você ir lá e medir a sua pressão arterial. Sim. Não dói nada, aperta um pouco o braço. Hoje em dia os aparelhos nem o braço, aqueles eletrônicos têm uma precisão... Cara, tranquilo. Poxa, você tem pressão alta? Vamos tratar? Vamos prevenir problemas? Uhum. Poxa. E eu posso te dizer que na sociedade brasileira e nem esse básico é feito hoje. Olha. Puxa vida. É. Caramba. Nem pressão alta estão tratando adequadamente. Pô, a consequência é irreversível, né? AVC, insuficiência cardíaca, né, insuficiência renal, cegueira, sobrecarrega. São os órgãos-alvo principais. E o ponto é que pressão alta frequentemente não vem sozinha. A principal causa aí são o excesso de peso. Tá. É isso aí. O que vem junto com o excesso de peso também? Diabetes, colesterol, né, que é o que a gente chama de síndrome metabólica, que é um risco muito maior para ter problemas circulatórios. Se fumar ainda, poxa... Combinação perfeita. É um suicídio assistido. Né? Então, assim, a maior parte das vezes que... A maior parte não digo, mas muitas vezes as pessoas vêm no consultório e precisam ouvir o óbvio. Simplesmente eu falo, chefe, não adianta eu te dizer que está tudo bem. Olha isso aqui, né? Eu tenho no meu consultório uma balança de bioimpedância, que mede a quantidade de músculo e gordura que a pessoa tem. Me ajuda pra caramba. Às vezes a pessoa vai lá, acha que ganhou peso e ganhou músculo. Para uma balança comum, ela quer se suicidar, para mim eu dou os parabéns. Hoje até no consultório, né? E o oposto também. Né? Perdeu peso, mas perdeu músculo. Não perdeu gordura. Então... Tem os dois lados, tá? Mas o ponto é, falar, olha, meu amigo, você com essa composição corpórea, você vai ter problemas. Daqui a pouco o seu joelho vai começar a reclamar do excesso de peso que você está sobrecarregando ele. Seu quadril. Você vai começar a deformar a sua marcha. Vai dar dor nas costas, vai subindo, você vai ter problemas. Sim. Você quer entrar para a estatística daquele 1/3 que depende de alguém acima dos 80 anos, ou você quer ser um idoso independente? Enfim. Só algumas coisas para a gente trazer para a conscientização das pessoas. Né? E aí tem um detalhe, né, que você falou, né? Quando você fala para essas pessoas, elas mudam os hábitos de maneira rápida ou ela tem uma certa resistência? Veja, é muito difícil você mudar um hábito, né? Você que é jovem, você já mudou algum hábito? Já. Qual? Vamos ver. Por exemplo, fazer musculação. Eu comecei a fazer musculação. Começou a fazer. Comecei Você saiu do sedentarismo e foi se exercitar. Não é sedentário, mas eu sempre caminhei, faço arte marcial. Tá bom. E aí, de 2 anos pra cá, eu comecei a fazer musculação por entender que eu tenho que envelhecer, que eu vou perdendo massa. Você não mudou um hábito, você só canalizou. Mas enfim. Mas eu não fazia musculação, eu consegui fazer pelo menos... Mudou o tipo de atividade física que você fazia. Isso foi uma coisa que eu consegui manter com regularidade, porque eu começava e parava. Sempre comecei e parei. E eu consegui manter uma frequência. Você está com seus 40, 50 anos. Você pega 49. Você para pensar que você está com um hábito há 40 anos, 30, 40 anos. De atividade física, sim. Imagina para um idoso que está com esse hábito há 60, 70 anos.
É muito difícil mudar um hábito. Né? O hábito existe evolutivamente. Né? Uma das teorias, né? É de que o hábito está lá para você economizar energia. Uhum. Hoje a energia está sobrando. Né? A gente vê isso no excesso de obesidade. A energia se converte em gordura, no final das contas. Né? Mas antigamente, nossos ancestrais não tinham essa abundância de nutrientes que a gente tem hoje. Uhum. Então era importante você não precisar pensar, porque pensar demanda energia. Sim. E o hábito te faz com que você não precise pensar, você faz no automático. Te salva energia. Essa é a ideia do evolutiva. A explicação evolutiva é você ter um hábito. Uhum. Né? Então, o desafio maior é você transformar o hábito em escolha. Em vez de você fazer no automatismo, você parar para pensar e tomar a decisão por si só. Sim. Sim. Aproveitando que hoje a gente tem energia sobrando no mundo, que os nossos antepassados não tinham, e tirar vantagem dessa condição. Mas será que isso não deixou as pessoas mais preguiçosas? Tudo te deixa mais preguiçoso hoje. Tudo. Tudo. Provavelmente muitos que estão nos assistindo estão se perguntando de que maneira eles vão ter mais conforto com o que eles estão vendo a gente conversar aqui. Uhum. Como isso vai levar eles mais ainda para a zona de conforto. Pois é. O excesso de conforto... Quando o que eu quero é tirar todo mundo da zona de conforto. O cara vai lá... Pô, você achou que eu ia te dar moleza? Não, vai fazer atividade física, chefe. Sim. Ou vai tomar remédio. Ou vai ficar dependente, porque não vai conseguir nem levantar da cadeira. Não tem músculo. Não tem força muscular para te levantar da cadeira. Você está falando isso, eu não sei se tem a ver com hábito, mas uns 5 anos atrás, não sei se você lembra, que o meu colesterol sempre foi muito excelente e ele deu uma subida. Tá bom. E eu lembro que eu fui no médico, ele olhou e falou assim, faz atividade física, que ele vai reduzir, tal. E aí, beleza. Aí eu dei uma enrolada, né? Eu sempre fiz arte marcial, mas eu não estava fazendo uma atividade mais intensa no sentido de caminhada ou correr. E aí eu voltei e tinha subido mais um pouco. Aí ele falou assim, se a próxima vez que você vir aqui não diminuir, eu vou te passar remédio. Naquele momento, aquela foi muito impactante, porque eu falei assim, eu vou resolver isso sozinho, não vou depender de remédio, eu me recuso. E aí eu comecei a caminhar. Mais ou menos uns 4 a 5 meses, voltou tudo para as condições normais. Olha só. Você tem uma genética boa, então. Obviamente com alimentação. Tudo bem. Mas você tem que entender, né? Que essa sua mudança de hábito de vida é o seu remédio hoje. É isso mesmo. Não parei mais. Perfeito. Se você parar, remédio. Vai pro remédio. Não parei. Então é isso. Não parei. Tem pessoas que a genética não favorece. O cara chega lá, doutor, se eu fizer uma dieta ou virar vegano, não comer nada que tenha gordura e tal, meu colesterol vai baixar? Vai. Provavelmente vai. Você vai continuar vegano pro resto da vida? Nada contra os veganos, pelo amor de Deus, né? Lógico. Entra nesse assunto, é um assunto que você pede para ser apedrejado. Já era polêmica, vários né? fanáticos aí. Não é essa a ideia, tá? Só para deixar bem claro, eu não sou vegano, mano. Também não tenho nada contra vegano, mas é só para ilustrar a coisa, tá? Até admiro quem é vegano. Tô bem. Muito bom, é isso aí. Se me deixar, eu fico falando aqui a noite inteira. Não, tá ótimo. Eu gostei muito. E para finalizar, você tem alguma orientação que você pode dar, além do que você já falou? Tenho sim. Uma frase minha, vou patentear ainda. Pode anotar aí. A preguiça é o maior veneno que existe para a saúde. Olha. Isso vale tanto para a saúde física como mental. Preguiça é um veneno. É isso aí. Quer uma outra frase minha? Eu vou patentear mais uma. Vamos Tem lá, duas aí mais que eu me uma, orgulho de ter eu criado. Né?
toda vez que eu previno alguma coisa, ninguém nunca me agradece. Acho que a partir de hoje vou agradecer. Não vão. O cara não sente que foi. Não sei, não percebe a prevenção. Ele não sente. Quando eu trato, o cara vem com uma queixa, eu trato. Obrigado, doutor. E eu fico aqui, por que eu não preveni? Por que eu não consegui ver isso antes? Quando eu previno, o cara tá bem. Mas acho que isso é uma coisa cultural. As pessoas estão muito acostumadas. Talvez mude. Muito a lidar com as consequências do que com a prevenção, né? Não tem esse valor Mas são na nossa duas frases sociedade. de efeito que eu devia pedir a patente. Mas cara. E Direitos autorais. Isso faz diferença. É um médico que trabalha na prevenção. Cuida da saúde e não da doença, né? Isso tem um valor, cara, incrível. Sim. Eu espero que as pessoas comecem a mudar depois desse podcast aqui. Sim. E eu acho que é fundamental. O meu podcast, eu tenho o meu também, é sobre desenvolvimento humano. Não é só focado em saúde. Eu acabo sempre puxando um pouquinho para a saúde, mas é sobre isso. Sim. Então, é isso. Eu procuro trazer o que as pessoas vão refletir para se desenvolver enquanto seres humanos. A saúde é uma das... Saúde é um dos pilares. É um dos pilares, né? Eu acho que essa ideia sua da educação humana, da consciência global como um todo, ela é fundamental porque a gente não é só uma coisa. Se a gente tem essa visão mais universal, mais integrada do ser humano, mais holística, eu acho que o resultado ele é um resultado mais amplo e um resultado mais estável para a vida. Porque a gente tem essa tendência mesmo de olhar as coisas muito quebradas, né? E não ver essa coisa mais sistêmica. Então, essa coisa da prevenção, né? Se a gente parasse para olhar financeiramente, as pessoas não se endividavam. Doença, não ficavam doentes. Né? Eu já não sei. Até os problemas de saúde, de relacionamento, poderiam ser melhor solucionados. Isso sim. Eu acho que várias coisas, só que a gente não dá muito valor a isso. A gente está muito olhando para o produto final, né, das coisas. Então, a gente espera que isso vai mudando nas pessoas. Né? E eu acho que você está fazendo seu papel. Né? E isso é muito legal. Paulo, muito obrigado. Eu vou trazer você outras vezes aqui a gente falar sobre Alzheimer, sobre outras questões de como prevenir. Pode pegar qualquer frase, vamos ver o que o pessoal comenta. Deixa nos comentários aqui. Dúvidas. Para dizer, siga esse canal, compartilhe com quem você acha que pode ser útil. Vamos tomar uma consciência geriátrica. E se quiser que a gente aprofunde algum tema aqui, eu tenho prazer em falar sobre isso. Como eu falei, eu fico a noite inteira. Pega aí o que você acha que é mais importante para a sua vida e vamos trabalhar isso daí. Sim. Legal. Muito obrigado. Foi um prazer.